Abril é um mês que marca a intensificação nas discussões sobre o transtorno do espectro autista, porque no dia 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo, por isso que a gente dá um foco maior nesse assunto. E a Postal Saúde, aproveitando esse movimento, tem uma convidada muito especial hoje, ela que é educadora inclusiva, palestrante, consultora de diversidade e inclusão e parte da Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas, a Abraça. Jéssica Borges está aqui com a gente para bater um papo sobre esse assunto que é tão importante. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, muito obrigada. Eu vou começar esse momento me audiodescrevendo para que as pessoas com baixa visão ou cegas possam me localizar. Eu sou uma mulher de cor parda, eu estou sentada numa cadeira azul, visto uma blusa, camisa social branca e estou com o cabelo preso com rabo de cavalo. Obrigada pelo convite e pelo espaço para a gente conversar sobre esse tema que é muito importante. Bom, já vou começar então perguntando sobre uma percepção que eu acho que muita gente tem, que é de que a gente tem visto muito mais pessoas com autismo hoje do que algumas décadas atrás. Eu acredito isso um pouco à internet, que tem pessoas com mais acesso à informação, redes sociais e tudo mais. O que você acha? Tem algum fator que realmente reforça essa percepção? Tem realmente mais diagnósticos hoje do que antes? Na verdade, o que acontece aqui é também uma junção, né, do maior acesso à informação, mas também como esse assunto está sendo discutido de forma mais naturalizada, digamos assim, consequentemente, essa informação chega na casa das famílias da maneira certa. E a gente tem fatores genéticos, né? As pesquisas também estão avançando e as famílias em busca dessa pesquisa também, do maior acesso à informação, das pessoas discutindo mais sobre o autismo, é que tem sido, sim, debatido esse maior aumento, né, do diagnóstico. Mas eu acredito que antigamente não se falava por conta de estereótipos mesmo, né? Uhum. Então não se via tantos autistas como hoje, porque antigamente as pessoas autistas não estavam por aí. Uhum. Então acho que é isso. Bom, eu acho que você pode enriquecer muito o debate falando da sua própria experiência, né? Porque você é mãe de um filho que é uma criança autista e você mesma descobriu o autismo depois de adulta. Conta um pouco como foi esse processo e aproveita para emendar já para falar sobre a importância de um diagnóstico cedo. Isso. Eu tive o diagnóstico do meu filho quando ele estava com 1 ano e meio, 2 anos, né? Ele era ainda bebezinho. Na adolescência eu tive o meu primeiro diagnóstico, que foi o diagnóstico de TDAH. Mais na frente um pouquinho eu tive o diagnóstico de altas habilidades e superdotação. E só então, anos depois do diagnóstico do meu filho, eu cheguei ao diagnóstico de autismo. E foi estudando, lendo, para tentar entender melhor como que eu conseguia conviver melhor com meu filho e compreendê-lo melhor, que eu cheguei ao diagnóstico. É um processo, né? A gente conta assim, parece ser muito rápido, foi um processo, você vai se encorajando de buscar um profissional, você vai se encorajando de quebrar alguns estereótipos, né? Nossa, ela fala, ela é casada, né? Ela se comunica muito bem, como que pode ser autista? Isso está dentro da gente, estava dentro de mim. Então foi um processo até chegar ao diagnóstico. Mas eu acredito hoje, né, tendo tido esse diagnóstico de forma tardia, o que me prejudicou durante o período escolar, principalmente, né, depois que você recebe o diagnóstico, você tem acesso a, como que eu posso dizer, a perguntas que você vai fazendo para si mesmo, questionamentos de como que eu sou tão diferente, por que eu sou assim, dessa forma, né? Eu observo quanta diferença teria sido se eu tivesse recebido meu diagnóstico ainda na infância, principalmente vendo meu filho se desenvolver tão bem, né? Ver a neuroplasticidade do cérebro dele sendo desenvolvida, né, de acordo com as terapias que ele precisa. Então eu acredito que isso impacta muito a vida da pessoa e principalmente a saúde mental dela. Uhum. E um diagnóstico pode ser uma mudança de vida positiva, no sentido de você se entender melhor, de você entender certas questões que você tinha, no seu caso, quando você tinha mais nova, que você não tinha resposta. Na verdade, às vezes, você não tem nem a pergunta, né? Então, pode ser uma mudança para melhor, mas pode ser uma mudança também que não seja positiva para muitas pessoas por causa do preconceito. O preconceito está muito enraizado nas pessoas, nas instituições. Como que você avalia que está a luta por direitos das pessoas com autismo nesse âmbito geral assim, da sociedade?
O preconceito, eu gosto de dizer que ele tá lá no topo de tudo que a pessoa vai enfrentar, né? Porque é ele que vai determinar se a pessoa vai conseguir acessar uma escola, se a pessoa vai conseguir acesso ao currículo dessa escola, se a pessoa autista vai conseguir sobreviver durante a juventude, né? E se essa pessoa também vai conseguir um bom emprego, enfim. Então, quando a gente fala do preconceito, a gente tem que também falar das outras opressões, né? Que são os marcadores sociais. Então, por exemplo, uma pessoa que é autista e ela é negra, a cor dela vai chegar primeiro antes da deficiência, então ela vai vivenciar outros atravessamentos. Hoje, com relação a essa questão dos direitos, a gente discute muito na comunidade que os direitos nunca estão garantidos, né? A gente vive numa luta constante, porque a gente não sabe, as gestões, né, políticas, elas estão em constante mudança, e isso consequentemente afeta, né, o nosso acesso a direitos. A gente está em 2024, a gente ainda discute o acesso do estudante com deficiência dentro da escola, né? Então, assim, apesar desses enfrentamentos diários, a gente pode se dizer que estamos avançando também, né? As empresas estão se adequando, os espaços estão se compreendendo melhor, né? A diversidade do autismo. Eu acho que isso é bacana, de certo modo. E é uma luta que eu, assim, vejo como sendo uma luta constante. Não só por estar muito incipiente, por estar muito no começo, como você falou. A gente está discutindo agora acesso à escola, que é uma coisa que devia ter sido discutida, trabalhada há muito tempo, está trabalhando isso agora, mas eu vejo como uma luta que é longa e constante, e eu não imagino que tenha um fim. Eu acho que os tempos vão mudando, os entendimentos vão mudando, as tecnologias vão aparecendo e essa luta continua assim. Isso é uma preocupação ou é um alívio saber que vocês têm esse espaço de luta hoje e estão conquistando cada vez mais? Eu acho que é uma preocupação e alívio, porque, por exemplo, a gente está hoje usufruindo de coisas que foram garantidas lá atrás por pessoas que nos antecederam, né? Assim como as outras lutas também, a gente teve os nossos antecessores aí que brigavam para tudo que a gente tem hoje. Mas ainda assim a gente vê que estamos longe, né? Tem um caminho a percorrer, porque tem muita coisa que ainda está, por exemplo, a gente está discutindo atualmente que o autismo é uma doença. Isso já era para estar superado, né? Que o autismo é genético, que as pessoas autistas são diferentes, você não vai conhecer uma pessoa igual a outra. Então, assim, são coisas que a gente poderia já estar avançando, né? Por exemplo, essa questão do acesso à escola, do mercado de trabalho. Os últimos dados do IBGE nos informou que a gente tem 85% dos autistas fora do mercado de trabalho. É um dado muito grande, né? A gente está numa era da tecnologia, era dos avanços, e eu acredito que, de fato, não tem nada mais tecnológico do que a gente incluir pessoas, mas a gente ainda está com essa taxa muito alta, né, de desemprego dentro da comunidade. Então, ao mesmo passo que eu acho que a gente está caminhando, né? Tem muitos espaços discutindo de forma mais naturalizada, tem filme, programa, né? E que está discutindo isso de forma mais humanizada também, né? Isso é importante a gente colocar. Eu acredito que ainda tem muito caminho a percorrer. Bom, um dos caminhos mais árduos nessa estrada aí é a questão da linguagem, porque imagino que grande parte dos problemas, das dificuldades que vocês têm de incluir suas pautas nas discussões é a questão do preconceito linguístico mesmo. Entender o que é o capacitismo, como é que você costuma lidar com pessoas que acham que é mimimi, que é frescura, que a linguagem não é uma forma de inclusão. Nas minhas pesquisas, não só para esse programa, mas nas leituras que eu tenho feito ultimamente, são vários níveis de suporte que você pode, você que está do lado de fora, que eu digo no caso, você que está ouvindo aí, você pode estar atingindo um nível de ofensa que você nem sabe. E a linguagem capacitista tem muito papel nisso, e a linguagem inclusiva é uma luta que eu acho muito interessante, não só para as pessoas com autismo, mas para quem, né, para todo mundo, né, basicamente. O que você tem para dizer para a gente? Explica para a gente um pouco o que é capacitismo, porque tem muita gente que não sabe, e como que vocês têm lidado com isso.
Bom, o capacitismo, ele é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Nada mais é do que a ideia de inferiorizar a pessoa com deficiência, né? Ele é um preconceito multifacetado, então, ora ele vai se tratar de preconceito, ou de boa vontade, de preocupação. Por exemplo, você olha pra mim e eu falo, olha, eu sou mãe de uma pessoa autista. E automaticamente, na sua cabeça, você vai pensar, coitada, nossa, a vida dela é muito difícil. Eu escuto muito isso, né? Nossa, se eu estivesse no seu lugar, eu não ia dar conta. Claro que ia dar conta. Uhum. Você vai ter que dar um jeito, né? Então, assim, são coisas sutis que a gente faz sem intenção de ferir, mas acaba ferindo. É preconceito, né? Porque você tá supondo que a vida daquela pessoa é ruim, que aquela pessoa precisa de uma cura, que ela tá doente, né? Que ela é incapaz. É o preconceito da incapacidade. E aí, para desmistificar essa questão do mimimi, que é muito comum, as pessoas acham que o capacitismo ele é um preconceito novo, ele foi inventado agora, de 4 anos para cá. Mas essa discussão ela já acontece muito tempo lá fora, né? Ele tomou popularidade há pouco tempo aqui no Brasil, mas, assim, se a gente for observar a história da pessoa com deficiência, e eu falo aqui deficiência, gente, porque o autismo ele é uma deficiência para todos os efeitos legais, isso é importante da gente dizer. Fazendo um histórico rapidamente, né, da história da pessoa com deficiência, você já via alguns aspectos ali do capacitismo. Por exemplo, na época da Grécia, do Egito Antigo, quando uma criança nascia com alguma, eles chamavam de deformidade, entre aspas, os pais eram autorizados a jogar essa criança do penhasco, ela não tinha direito à vida. Isso é capacitismo. Né? Ali mais na frente a gente teve a época que a igreja governou, né, a nossa sociedade, e as pessoas com deficiência eram vistas como pessoas que eram endemoniadas, com maus espíritos e precisavam de um exorcismo. Isso é capacitismo, né? Ali depois no pós-guerra também a gente teve um momento que começou essa valorização das pessoas, porque as pessoas começaram a se tornar pessoas com deficiência, sem membros do corpo, e aí começou a pesquisa, foi aí onde então as coisas começaram a caminhar. Então, assim, esse preconceito sempre existiu, né? Então, alguns exemplos: é capacitismo quando você olha para uma pessoa autista e você enxerga ela como incapaz de cuidar e gerir a própria vida. É capacitismo quando você acha que a vida dessa pessoa é difícil. É capacitismo quando você acha que essa pessoa precisa de uma cura. Enfim, tem exemplos gigantescos aí pra gente conversar sobre esse tema. Um dos que eu mais vejo se repetir é quando uma pessoa fala que é autista ou que tem um filho autista e a resposta é nem parece. Esse eu fico... Ai, gente, como é que pode ainda, 2024, a gente tá... O que é parecer? Mas enfim, aí é outra conversa. Mas para falar do ponto de vista de saúde, assim, do ponto de vista de assistência à saúde, você e o seu filho fazem um acompanhamento desde que tiveram o diagnóstico, o seu filho tem plano de saúde e você não. Como que é essa diferença de assistência e como que você imagina que seria buscar esse tipo de tratamento, de tratamentos e assistências sem o plano de saúde para o seu filho? A gente vive esses dois lados da moeda, né? Isso inclusive conecta o assunto sobre a questão dos níveis de suporte, que, por exemplo, as pessoas acham que o autista ele é dividido por graus, o autismo, né? Os níveis de suporte eles servem para dizer qual é a quantidade de suporte que aquela pessoa precisa, né? Então, por exemplo, a criança que tem acesso a um plano de saúde e ela tem uma demanda maior de suporte, o suporte nível 3, por exemplo, que é conhecido como autismo severo, ela tendo acesso a um bom plano de saúde, ela vai conseguir acessar as terapias, né, os profissionais qualificados, né, e aí fazendo esse paralelo comigo que não acesso, né, eu sou usuária do SUS, eu vejo o quanto as famílias ainda padecem para conseguir, por exemplo, uma consulta com o neurologista. E a fila tá aí mais ou menos 2-3 anos para você conseguir uma simples consulta, né? Então, eu acho que eu não consigo imaginar como que seria a vida de muitas pessoas, não só do meu filho, sem um acesso a bons profissionais, né, em virtude de um plano de saúde que eu acredito que hoje faz parte da vida da maioria das famílias, né, principalmente das pessoas autistas que precisam
de uma rotina intensiva de terapias diárias. Bom, eu queria trazer aqui o trecho de uma cartilha que eu achei muito interessante, que resume muito bem esse papo que a gente teve. Peço licença aqui para ler para vocês. Não percebemos que muitas barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência e suas famílias existem em razão da forma como o mundo foi e é planejado, ou seja, baseado em características do que definimos ao longo da história como normal. E é dentro da norma, da regra, do padrão que foi eleito como correto que se excluem muitas pessoas. Não existe uma única forma de ser. Somos diferentes e é isso que nos faz humanos. Eu achei esse trecho muito interessante e para os nossos ouvintes que quiserem se aprofundar mais, a gente vai deixar a cartilha na descrição do episódio. O documento foi feito pelo Programa de Atenção Interdisciplinar ao Autismo da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Associação Pequenos Navegantes. E eu acho que é isso, então a gente vai encerrando por aqui. Eu queria te agradecer, Jéssica, muito obrigado mesmo pela presença. Eu acho que a gente podia falar horas aqui, mas a gente tem um tempo reduzido, então já fica aí o convite para voltar depois. Você tem algum recado final? Eu acho que é isso, esse trecho dessa cartilha que você trouxe, ele é muito importante, porque a palavra normal, ela não foi feita para dar conta da complexidade humana, né? Então, literalmente não existe ninguém normal, né? E eu acho que nós somos diferentes mesmo, a nossa diversidade é o que nos compõe. E é isso, eu agradeço o convite e estou à disposição. Obrigada. É isso, pessoal. A gente fica por aqui com mais um episódio do Postalcast. Siga a gente no Spotify para ouvir todos os nossos lançamentos. Se você quiser enviar alguma pauta, é só entrar em contato por e-mail. É o postalcast@postalsaude.com.br. Repetindo, postalcast@postalsaude.com.br. Siga a gente também nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no seu plano. Postal Saúde, sua vida, nossa existência.